Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto bíblico que é pura poesia e, ao mesmo tempo, um diagnóstico social super potente. Vamos desvendar as metáforas do capítulo 7 de Oséias para entender a história de uma nação em crise. Para entender essa história, a gente vai seguir um caminho bem definido. São 5 metáforas, 5 imagens-chave que o profeta Oséias usa para, basicamente, botar o dedo na ferida e mostrar o que estava acontecendo de verdade. Então, para começar, a gente precisa entender o ponto de partida, né? A primeira acusação. Ela que prepara o palco para tudo que vem depois, para toda a profundidade dessas metáforas. E olha que forte isso. O profeta começa dizendo algo tipo: quando eu tentei curar Israel, o que eu descobri foi a podridão de Efraim. A tentativa de cura, na verdade, só expôs o tamanho do problema, a falsidade que corria solta por toda a parte. E aqui está o pulo do gato. O problema não era só um errinho aqui ou ali, um pecado escondido. Não. A questão central é que a própria liderança, os reis, os príncipes, eles curtiam a maldade, celebravam as mentiras. Isso cria um sistema todo corrompido, de cima a baixo. E agora a gente entra na primeira grande metáfora do texto. É aqui que começamos a entender a raiz de toda essa decadência, a podridão que vinha de dentro, tanto do povo quanto dos seus líderes. A imagem que o profeta usa é genial. Ele diz que o povo é como um forno aceso pelo padeiro. Pensa nisso, um forno quente, sempre pronto para queimar. É uma forma de descrever as paixões totalmente fora de controle. E o que essa metáfora do forno aceso realmente quer dizer? Bom, ela representa as conspirações, as traições, toda aquela paixão interna que fica ali queimando em fogo baixo, sabe? Fermentando durante a noite sem ninguém ver, para de manhã explodir em caos. O texto descreve um processo, quase um passo a passo. Primeiro o padeiro acende o fogo, a conspiração começa. Depois, a massa fica fermentando, a maldade cresce, sem ninguém fazer nada. E por quê? Porque o padeiro, a liderança, dorme a noite toda. E de manhã, a coisa toda explode, vira um incêndio. O mal que é ignorado não some, ele só fica mais forte. E as consequências disso, devastadoras. Esse fogo interno consome os juízes, derruba os reis. A sociedade fica tão cega, tão consumida por essa febre interna, que ninguém sequer se lembra de buscar ajuda em algo maior, em Deus. Ok, agora a gente chega na imagem que talvez seja a mais famosa, a mais impactante de todo esse capítulo, a metáfora do bolo que não foi virado. É impressionante como um único verso consegue resumir perfeitamente a crise de identidade que aquela nação estava vivendo. Então, o que é um bolo que não foi virado? Pensa na imagem. De um lado está queimado, torrado. Do outro está cru, maçudo. É isso. Uma nação com uma identidade confusa, inconsistente, queimada pela mistura com outros povos, mas, ao mesmo tempo, crua por dentro, sem uma devoção verdadeira. No fim das contas, um bolo assim não serve para nada, né? Essa dualidade é a chave. O lado queimado é a assimilação com os estrangeiros que consumia a força deles. E o lado cru é a falta de devoção real a Deus, uma fraqueza interna que eles nem percebiam que existia. E o mais chocante de tudo é isso aqui. Quantas vezes Efraim percebeu que estava perdendo a força? Que os sinais do declínio, como os cabelos brancos, já estavam aparecendo? Zero. Nenhuma. Uma falta de autoconsciência que é simplesmente trágica. Então, uma coisa leva a outra. Essa identidade toda confusa, esse bolo mal assado, acaba resultando numa política externa completamente perdida, sem rumo. E é isso que a nossa terceira metáfora vai mostrar. A imagem agora é de uma pomba, mas não uma pomba qualquer. Uma pomba ingênua, sem entendimento. Sabe, aquela que voa pra lá e pra cá, meio perdida, sem a menor ideia do que tá fazendo. Sem um plano, sem sabedoria nenhuma. E o que acontece com um bicho assim, tão sem rumo? Vira presa fácil. O texto diz: sobre eles estenderei a minha rede. Eles acabam caindo numa armadilha, uma rede que, no fundo, foi tecida pela própria indecisão deles. A política externa deles era basicamente essa: desespero. Ora eles corriam pedir ajuda para o Egito, ora eles iam para a Síria. Ou seja, duas superpotências rivais. Enquanto isso, o nível de entendimento da própria situação era zero. Um caos completo. E o que torna tudo ainda mais trágico é que havia uma saída.
Deus oferecia ajuda, um caminho de resgate. Mas a resposta deles foi a rebelião. Eles fugiram, mentiram, se rebelaram. Rejeitaram ativamente a única força que poderia de fato salvá-los. Pois bem, a gente chega agora na última imagem, a metáfora final que amarra tudo isso e mostra a consequência inevitável de todo esse processo de decadência. Agora, a comparação é com um arco enganador. Pensa numa arma que não é confiável, um arco que falha na hora H. É essa a imagem. E por que essa imagem é tão perfeita? Porque um arco enganador é uma ferramenta que parece que vai funcionar, mas tem um defeito interno. Na hora que precisa atingir o alvo, ele falha. Ele se torna não só inútil, mas perigoso para quem está usando. Descreve perfeitamente uma nação que se tornou autodestrutiva. E esse é o caminho para a queda, passo a passo. Primeiro, eles até tentam se voltar para algo, mas não para o lugar certo, não para o Altíssimo. Com isso, se tornam esse arco enganador, inútil. A consequência, seus líderes caem. E o resultado final? A humilhação nacional, virando motivo de piada no Egito. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Qual dessas metáforas tão antigas parece conversar mais com os desafios que a gente enfrenta hoje, seja como sociedade ou até individualmente? O forno aceso, o bolo que não foi virado, a pomba ingênua, o arco enganador. É incrível como essas imagens continuam super atuais para pensar sobre identidade e propósito.